Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Emerson Pansieri está chegando, todos os detalhes do Cruzeiro, que começou a rodada assistindo a vitória do Corinthians contra o Vasco em São Januário. Cruzeiro pode dar um salto importante, um passo importantíssimo, caso vença o Furacão amanhã. Tomara que sim. Emerson Pansieri, um abraço, boa tarde. Boa tarde para você, Cirilo, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste. Um abraço pro Léo, pro Alê, todo mundo ligado também com a gente aqui, os nossos comentaristas. Ô Cirilo, seria maravilhoso. O Cruzeiro chegaria a 47 pontos no Campeonato Brasileiro, encostaria inclusive no Corinthians aí e daria... Ultrapassaria o Corinthians. Número de vitórias. Exatamente, porque o Corinthians tem 11 e o Cruzeiro poderia chegar a 12, né? Então, seria perfeito. E deixaria até o torcedor mais contente ainda depois desse resultado que foi feito em Goiânia. E aí a preparação curta já para esse duelo contra o Furacão. Mas, Cirilo, sem sombra de dúvidas, a principal notícia tem a ver com essa decisão aí. O Cruzeiro conseguindo, com o STJD, a possibilidade de ter o torcedor amanhã, né? Então, isso é algo diferente para esse cenário de fim de ano, que era um cenário de portões fechados até a última rodada. Então, para esse duelo contra o Atlético Paranaense, é uma decisão liminar, é uma decisão que o STJD concedeu em caráter especial, mas isso não quer dizer, por exemplo, que no jogo do Palmeiras tá certo que vai ter torcida. Tanto é que no duelo contra o Botafogo no domingo, não tem a presença de torcedor do Cruzeiro. É um caráter realmente, vamos colocar assim, entre aspas, para o ouvinte entender melhor, não é a linguagem mais adequada para a parte jurídica, não, mas eu quero falar fácil. É uma decisão especial, vamos colocar assim, para esse caso. Então, por isso, vai ter o torcedor, e aí as vendas gerais de ingresso começando às 2h da tarde. Então, a partir das 2h da tarde, para você comprar o seu ingresso no ingresso.cruzeiro.com.br. E aí, Cirilo, eu tô falando em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. O torcedor vai poder assistir um time já com uma postura diferente, né? Pelo menos isso é o que se espera. Principalmente porque os jovens vêm tendo oportunidade, o Robert entrou na partida última. Por exemplo, será que amanhã vai ter mais uma vez essa entrada do Japa? São situações que estão sendo observadas pelo Cruzeiro. O Lucas Silva foi um jogador que foi preservado no primeiro tempo do jogo contra o Goiás, mas pode disputar posição nesse time para amanhã. São muitas possibilidades em termos de time, em termos de formação, mas especialmente esse lado de apoio, de amor incondicional, que vamos assistir também amanhã no Gigante da Pampulha. Cirilo? Léo Figueiredo, o que você espera do jogo? E o Cruzeiro ganhando aí de última hora a presença do torcedor. Parece que foi um erro, né, de denúncia lá do tribunal, enfim, STJD arrumando uma confusão danada nesse fim do Campeonato Brasileiro, e a verdade é essa, né? O que você espera do jogo de amanhã contra o Furacão, Léo? Então, Cirilo, eu trago boas notícias. A primeira delas, a torcida do Cruzeiro amanhã no estádio, isso é fato. O Cruzeiro jogar com a torcida, com o apoio e com o torcedor de bem, né? Com o torcedor que vinha sendo punido sem ter feito alguma coisa errada, porque a gente não pode ser conivente com o que aconteceu em Curitiba. O Cruzeiro é merecedor de uma punição e a punição virá pelo que aconteceu em Curitiba, mas a real torcida do Cruzeiro, aquela que não invade campo, que não briga com o jogador, que não faz baderna, que não quebra lugar, né? Que não apronta, ela vai poder ir ao campo amanhã para poder ajudar o time no, quem sabe, no que me parece ser o último jogo contra o pesadelo. Porque se o Cruzeiro ganhar amanhã, chegando a 47 pontos, aí é uma tragédia da tragédia da tragédia para ainda dar algo errado. E disse que trago boas notícias, por quê? Por quê? Porque com a vitória do Corinthians ontem, estou aqui com o site aberto da UFMG, os números de porcentagem sobre rebaixamento, a porcentagem do Cruzeiro ainda diminuiu. Foi para 5,7 a chance do Cruzeiro de ser rebaixado. Ou seja, tendo um jogo em casa, amanhã, com a sua torcida, contra um adversário que tem um bom time, tá? O Atlético Paranaense tem um bom time, tecnicamente tem um time superior ao do Cruzeiro, mas não me parece tão focado nesse momento do campeonato. Petralha já deu entrevista lá, fazendo uma análise do ano todo, falou que tudo funcionou no Furacão esse ano. Sabe o que não funcionou? O quê? O futebol.
Foi o que disse o Petralha. Então é um clube de quê? Mas não me parece tão focado. Então é uma boa oportunidade para o Cruzeiro vencer o jogo. Não será um jogo fácil. Não tem jogo fácil para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas a presença da torcida com certeza pode ser um a mais, porque quando joga junto, quando tem a sinergia, qualquer time de futebol ganha força com a sua torcida. É o que eu espero amanhã. Que o Cruzeiro mantenha o foco que teve no jogo contra o Goiás, que encare o jogo como uma decisão para se livrar de vez desse pesadelo. Agora, desse negócio de denúncia, de equívoco, de não sei o quê, enfim, de julgamento adiado, me chama a atenção que a medida, ela impede que um setor seja aberto, né? Estou procurando a efetividade de um setor fechado. Acho que o Curitiba tinha obtido também, mas parece que não vai ter torcida hoje, não dava tempo lá de vender ingresso, tem a brecha da lei também. Mas o setor fechado vai impedir que tenha problema na arquibancada? É um negócio meio bizarro, né? Tem algumas coisas. O cara que ia no amarelo não pode ir no vermelho? Não, a pessoa pode, né? Esse é que é o problema. A pessoa que deveria ter sido punida, aqueles que fizeram a algazarra lá em Curitiba, que invadiram o campo, que provocaram a selvageria, as pessoas precisam ser punidas, né? Os CPFs precisam ser punidos. E não o torcedor de bem que não pode ir a ver o jogo do clube depois, porque o time tem que jogar de portão fechado. Porque uns imbecis foram lá invadir o campo. E isso causa um prejuízo danado pro Cruzeiro e que está causando pro Coritiba também, apesar do Coritiba já estar rebaixado. O que me causou que agora eu dei tela azul, e não foi o tela azul boa pelo Cruzeiro, foi o tela azul de buguei, é que o Coritiba não vai poder ter torcida hoje. Porque eles falaram que tinha que vender com mais de 48 horas os ingressos, certo? Se o Cruzeiro coloca os ingressos para vender hoje 2 horas da tarde, é menos de 48 horas pro jogo. Não, mas começou ontem. Eu tô falando de venda geral. A venda dos sócios começou ontem, 8 horas da noite. Então o Cruzeiro fez a tempo, respeitando. Sim. Então tá explicado. É porque o programa de sócio, Léo, ele começa antes para ter os benefícios para você ser sócio. Então hoje é a venda geral. 2 é o que abre para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. O artigo 143 da Lei Geral do Esporte, a nova lei, ela prevê que o clube tem a obrigação de vender ingressos pelo menos 48 horas antes do jogo. O Curitiba vai jogar com o portão fechado, o Curitiba joga hoje, o Cruzeiro joga amanhã. Então o Cruzeiro teve mais tempo aí em cima dessa decisão para poder vender ingressos respeitando a lei. Mas o setor amarelo estará fechado, uma efetividade O setor amarelo absurda. bateu em quem? O setor amarelo está impedindo com que o Cruzeiro tenha paz nos estádios, né? Quem ia no amarelo pode ir no laranja? Enfim, então é complicado. É fácil, não. Ale Oliveira, o que você espera do jogo? Grande jogo amanhã. Pode salvar o Cruzeiro, enfim, Ale. E aí o reforço não é só do torcedor, né? Tem os jogadores à disposição, o Arthur Gomes, que para mim é titular desse time. Você tem o Lucas Silva, que é o jogador mais técnico desse elenco, na minha opinião, que já está aí com todas as condições de sair jogando e também é um reforço muito importante. Você tem a confiança de alguns jogadores que o Paulo Autuori teve peito de colocar, né? Principalmente a garotada, que vira opção, alternativa. Para mim, até alguns devem ser titulares. E você tem um Furacão, como disse o Léo, que basicamente não briga por nada no campeonato, né? São 7 pontos atrás ali do 6º, que é o Bragantino, e do 5º, que é o Grêmio, com 9 em disputa, sendo que o Bragantino, por exemplo, vai jogar em casa contra o Curitiba, né? O Grêmio vai jogar em casa contra o Goiás e depois contra o Vasco. Então, assim, não vai conseguir vaga entre os 6. Essa é a realidade do Furacão, que já não vence há 6 jogos, né? Então, acho que o Cruzeiro tem todas as possibilidades de tornar o seu caminho menos difícil, já que depender das últimas 2 rodadas, Botafogo fora e depois do Palmeiras, realmente não é uma situação confortável. E acho que o time tem jogado para isso. Tem feito, acho que, apresentações que dá ao seu torcedor alguma confiança. Vale lembrar que no turno foi aquele 3-3. Um jogaço lá. O Arthur Gomes jogou bem, fez 2 gols e tal. E, enfim. Foi estreia dele, né, Ale? Até o Wesley fez gol naquele jogo. Então isso aí é o que a gente chama de milagre. Mas, de qualquer forma, eu acho que o torcedor tem motivos para ficar otimista e o time, evidentemente, concentrado, com os pés no chão, porque, evidentemente, não conquistou nada ainda. Prossiga, Emerson Pansieri, que venham vários milagres amanhã, Pansieri. Gente. Mas, você até respirou fundo ali. Não, esse jogo aí... Mas não como titular, né? Você não vai botar o milagre de titular, né? Esse jogo... Vamos mexer com... Não, tudo bem, que venha o milagre, mas não precisa contar com ele, não, né? Eu tô meio saudosista, assim, porque esse jogo foi um daqueles jogos... Sabe quando você tá dentro da jornada e você fala assim, nossa, hoje vai ganhar, e vai e toma aquele gol? Porque aquele jogo, só tem um jogador que não sai da minha cabeça, chama Canóbio.
Ele arrumou uma fumaça naquela defesa do Cruzeiro, corria pra lá, corria pra cá, puxava pra lá, pinchava pra lá. Esse é o famoso notícia ruim. Ninguém achou o Canóbio, mas aí eu tenho uma notícia boa pro torcedor do Cruzeiro. O Canóbio não vem, gente. Não vem. Aí, ó. Tá fora da lista de relacionados. Então vendo? é menos um pra você preocupar. E o Vitor Roque? Ah, não. Ô, Léo Vieira. Não, é de curiosidade. Eu não sei, O Vitor Roque participou alguns minutos do jogo passado e vai pro jogo agora. É, porque Eu tô falando que eu não sei, porque... Não, cara, sabe por quê? Porque é uma atração o O Vitor Calazans Roque, vai né, informar cara? em instantes. Só que acho que ele não tá 100%, né? Não é aquele Vitor Roque que viria aqui com muita preocupação. Mas eu já falei, pelo bem do Barcelona, eu não colocaria o Vitor Roque em campo. Pensando já na próxima temporada, no ano que vem, o Vitor Roque chegar bem lá em Barcelona. O Barcelona tá precisando muito. Muito. Então, viu, Panci? É por isso que eu tô falando. Precisando muito, Barcelona. Eu acho que o Vitor Roque nem deveria participar do jogo. Eu concordo, eu só assino o relator. Não precisa colocar, deixa o menino chegar com gás. Ô, Cirilo, pra eu fechar aqui a minha participação, o Cruzeiro, então, ele fecha agora. Então, agora tá terminando o trabalho, que é um trabalho também que não é tão pesado assim, é muito mais de senso de bola parada, o trabalho de posicionamento. Não dá pra você tirar força de onde não tem, né? Os jogadores estão esgotados, né? O cansaço bate muito hoje. Então, é muito mais na conversa, no vídeo, e aí a concentração à noite para esse duelo de amanhã, às 8 horas, com a Itatiaia também fazendo mais uma grande cobertura com o nosso departamento também digital, o Radinho, todo mundo unindo forças para a cobertura desse jogo, que é importantíssimo na vida do Cruzeiro. E aí a gente já vai começar também a apurar o que pode fazer o Paulo Autuori. Acredito, tá? Que é muito nessa linha do que disse Alê e Léo. Eu acho que volta Arthur Gomes como titular com esse ataque mais móvel. Matheus, Bruno e Arthur. Cirilo.